Bom, se tu assistiu o Barcelona ali em meados de 2020, 2021, tu lembra que o time tava uma bagunça, afinal o Messi sai logo depois e tava passando por dificuldades financeiras. Mas o Barça se acostumou a fazer umas contratações meio malucas. Não sei se tu lembra do Kevin Prince Boateng, bem longe do auge, tendo passado por Las Palmas, fechando com o Barcelona, ou Oriol Romeu, ou até mesmo o Luuk de Jong, cara. Eram contratações simplesmente sem sentido nenhum, de jogadores que não tinham passado por nenhum time expressivo, que não pareciam ter uma qualidade absurda, mas que às vezes chegavam para compor o elenco. E bom, o nosso craque holandês, que já decidiu Europa League pro Sevilha, nasceu na Suíça. Sim, ele joga pela Holanda, mas nasceu na Suíça. Isso porque seu pai jogava vôlei e teve uma oportunidade de emprego na Suíça, o que levou o pequeno Luke a seguir sua família e nascer lá, né? Obviamente. E ele até tentou se aventurar pelo vôlei como seu pai, mas ele não tinha muita habilidade e sincronização para fazer os movimentos coordenados com a mãe. Enquanto isso, ele também jogava futebol com seu irmão. E lentamente ele foi preferindo o futebol em detrimento ao vôlei. Aos 9 anos, ele se junta à categoria de base do De Graaf. Ele também recebe propostas do Ajax já na base, mas ele rejeita, ao contrário do seu irmão. Com 18 anos, ele estreia na equipe principal e, mesmo tendo sido uma temporada meio tímida para um jovem, ele marca 2 vezes e recebe uma proposta para se transferir para o Twente. E lá ele termina sua primeira temporada no novo clube como campeão holandês, tendo marcado 2 vezes em 12 partidas. Já na temporada seguinte, ele se torna herói do título da Supercopa da Holanda, quando marca o gol da vitória na partida contra o Ajax. E aquele já despertava o interesse de vários clubes, porque era um centroavante novo e que vinha se destacando no mercado alternativo europeu. Então o Borussia Mönchengladbach paga uma bagatela de 12 milhões de euros para fechar com o atacante holandês. Isso ainda envolvia mais 2 milhões em bônus, se tornando a principal contratação da história do clube alemão, isso em 2012. E vale destacar que eles pagaram esse preço maior porque ele tinha vindo de uma temporada de 25 gols na Liga Holandesa. Então tinha muita esperança em cima do Luuk de Jong. Mas isso não foi suprida porque ele passou 2 temporadas no Mönchengladbach, onde ele marca 8 gols e dá 4 assistências apenas em mais de 2.000 minutos jogados. Então ele não chega nem perto de suprir as expectativas que todo mundo na Alemanha pensava que ele seria, que ele alcançaria, né? E como ele não vinga lá nesses 2 anos no Mönchengladbach, era hora de trocar de ares, mudar de ares e ver se achava algum espaço em outro clube. Então ele foi emprestado em 1 ano para o Newcastle United na Inglaterra e foi uma contratação curiosa. Claro que com pouco dinheiro para a época, o Newcastle viu o empréstimo em um jogador que estava em baixa, mas que já tinha demonstrado um faro goleador anos antes na Holanda. E a loucura é que durante esse tempo de flop na Bundesliga, ele foi colocado em uma lista dos 100 piores atacantes do mundo. E honestamente, as performances dele pelo Newcastle não fizeram ninguém nem pensar o contrário. Em 12 jogos, ele não marca nenhum gol pelo clube inglês. Mas isso tem uma explicação, porque durante esse período no Newcastle, ele não jogou na sua posição de origem, de centroavante. Por quê? Bem, eu não sei, né? Ele jogava de segundo atacante pelo Newcastle. Então é um absurdo. Um cara que tem uma estatura muito boa, que pode ganhar uma bola na área, que pode fazer um pivô pelo menos. E você bota de segundo atacante, qual sentido? Normalmente os segundos atacantes têm um refino técnico maior, tem mais trato com a bola. E você põe o Luuk de Jong de segundo atacante? Pra mim não tem sentido nenhum. Pra tu ter ideia, ele mal pisava na área pelo Newcastle, então não tem, pra mim não faz, é um absurdo o que fizeram com ele nessa passagem pela Inglaterra. Então depois do fracasso em terras inglesas, ele retorna à Alemanha, mas ele vai ser negociado no verão de 2014, voltando para o seu país de origem, a Holanda, onde ele vai jogar pelo PSV. E lá ele brilha imediatamente na sua volta, pois ele vai jogar na sua posição original, a centroavância, onde ele se sentia confortável e desempenhou muitíssimamente bem. Consistente durante os anos de 2014 até 2019, ele marca 102 gols na Liga Holandesa e na Liga Europa. Recupera sua reputação como um centroavante consistente e que poderia entregar ainda bons números. Em 3 dos 5 anos que ele esteve na Holanda, ele venceu a Eredivisie, a Liga Holandesa,
o que certamente não teria acontecido se não fosse pelas suas consistências em marcar gols durante todos esses anos. Mas enfim, após 5 anos, já estava na hora de seguir em frente, e então ele se muda para a Espanha, onde vai jogar pelo Sevilha. E lá ele não tem um destaque absurdo de nossa, precisa ser contratado pelos grandes clubes, mas pô, ele desempenha bem. Talvez tu se lembra, mas ele ajuda o Sevilha a garantir o título da Liga Europa na sua primeira temporada em uma vitória de 3-2 sobre a Inter. Aquela Inter do Antônio Conte, com o Lukaku, já com o Nicolo Barella e Lautaro Martinez. Então foi uma vitória impressionante. E ele marca 12 gols na final e ganha o prêmio de melhor da partida. E ele sempre foi um jogador esforçado, né, cara? Podia não ter um refino técnico absurdo, mas ele se esforçava bastante. Mas é agora que tudo muda pro De Jong, porque no verão de 2021, o Messi teve que deixar o Barcelona porque o time não tinha dinheiro para registrar ele no Campeonato Espanhol. Então, os torcedores do Barça logo pensaram, pô, então acabou aqui. Quem é que vai meter gol pela gente? Já que o Messi era um armador e era um goleador ao mesmo tempo, um jogador absurdo. Mas então, o Barça tinha um plano, pois eles contratam o Luuk de Jong, o holandês que vinha se dando bem no Sevilha em terras espanholas, chegou para suprir Messi. Mas isso não convenceu os fãs do Barcelona, porque simplesmente o De Jong era um cara que tinha marcado alguns gols na temporada passada, mas não era um craque absurdo, então não fazia sentido depositar muita confiança nele. E pra tu ter ideia, um panorama geral, o De Jong era um jogador de 30 anos e que tinha marcado exatamente 4 gols em 34 jogos na temporada passada pelo Sevilha, então não era muito esperançoso, né? E tu sabe muito bem que aquele Barça era mediano pra cacete, com o Coutinho, o Memphis não rendendo quase nada, então não tinha muito o que reclamar do Luuk de Jong não tá correspondendo tanto, era um catado em campo aquele time. Até chegar uma sequência de derrotas para o Real Madrid, Atlético de Madrid e Rayo Vallecano, onde o Koeman deu tchau, que foi o técnico responsável pela vinda do Luuk de Jong, e chegou o Xavi, a volta de um ídolo que poderia resgatar o futebol do Barça. Mas com Xavi ele resgata alguns jovens do Barcelona, aí que surge o Pedri, o Gavi, com mais força na escalação inicial, além de ter chegado alguns reforços como o Ferran Torres e o Pierre-Emerick Aubameyang. O De Jong mal joga futebol quando chega essas contratações e os garotos da base, né? Então ele fica sem jogar até uma partida contra o Levante, onde ele joga os 90 minutos e marca um gol de cabeça para o Barça. Na outra semana, ele marca o único gol do time em um jogo contra o Granada, empatando aquela partida. E é aqui que o herói, o talismã De Jong, começa a tomar forma. Ele também faz um gol salvador que empata um jogo absurdo contra o Espanhol, em que o Barça já tinha um expulso no finalzinho. Então ele tinha esse quesito, chegar, achar uma bola bandida na área, e para ele cravar de cabeça e salvar o Barcelona. E foi por isso que o Koeman confiou nele e amava esse centroavante, porque era bola na área, no finzinho, aquele chuveirinho danado, e o De Jong realmente é muito bom nisso. Aliás, a Holanda tem sido muito bem nesse centroavante, né? Desde o Huntelaar, o próprio De Jong e até mesmo o Wout Weghorst, que vem muito bem, né? Na Copa a gente viu ele fazendo esse estilo de jogo, quase eliminando a Argentina. Muita loucura. E numa temporada tão triste para os torcedores do Barcelona, perdendo o seu maior ídolo e ficando sem esperança de certa forma com seu time, esses gols do De Jong do finalzinho ajudaram a reacender o sentimento do torcedor e realmente falar, pô, o time não tá acabado, olha esse cara esforçado, não tão bom, mas mete gol, tá lá dando sangue pelo time. Isso é absurdo, mano. E se tu vê que o holandês jogou apenas 950 minutos pelo Barça, mas marcou 7 gols nesse tempo, pô, foi um monstro. E gols que arrancou pontos que o Barça precisava naquela temporada. E ele não era um atacante tão fraco não, ele tinha suas qualidades, talvez não para jogar no Barça, que depende muito do toque, do estilo de jogo, não se encaixa com o dele, mas pô, ele tinha qualidade. Tanto que na temporada seguinte ele volta ao PSV, o retorno à Holanda, e ele vence o título da Liga, onde ele marca 38 gols e dá mais de 18 assistências em todas as competições pelo PSV. Então, pô, ele não precisa ser um Ibra, um Cristiano Ronaldo, mas ele tem sim qualidade e foi um bom centroavante que salvou o Barcelona naquela temporada, com os gols no finzinho, com o chuveirinho, com a bola perdida. Cara, o De Jong foi até bem na sua passagem pelo Barça, não jogou tanto, mas, pô, meteu seus gols e tem seu valor. Mas então, tu concorda? Tu acha o Luuk de Jong um bom centroavante?
Deixa aí nos comentários, ajuda com like e inscrição, porque isso conta muito pro canal.